Silvio Navarro, o Lula está na boca do povo, mas praticamente as críticas são unânimes. Boa noite, Joyce. Boa noite, Piotr. Meu irmão Augusto. Boa noite, Ana, querida. Boa noite para quem começa a semana conosco. Em primeiro lugar, eu acho que é importante deixar claro que essa fala do Lula não se trata de desconhecimento histórico, de falta de leitura, de falta de um assessor, de um discurso pré-elaborado. Não se trata de nada disso. Isso é antissemitismo, mau caratismo e, sobretudo, crime de responsabilidade previsto na Lei 1079 de 1950, a Lei do Impeachment, artigo 5º, cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Pois bem, cometeu um ato de hostilidade contra uma nação estrangeira, um Estado constituído, que é o Estado de Israel, comprometendo-lhe a neutralidade numa guerra em curso entre Israel e os terroristas do Hamas, que assassinaram jovens a sangue frio numa festa de música eletrônica, sequestraram e estupraram mulheres, mantém reféns, entre eles um bebê e brasileiro. Isso tudo aconteceu em outubro do ano passado, quando quis o destino que fosse o Brasil à frente do Conselho de Segurança da ONU. Naquela época, o Brasil, que tanto reivindica uma cadeira neste Conselho permanente, estava presidindo e teve a sua moção reprovada. Passou vergonha internacional justamente porque os Estados Unidos foram os primeiros a apontar que Lula, que a diplomacia brasileira representada lá pelo chanceler Mauro Vieira, mas também pelo seu anão diplomático, que é o chanceler informal Celso Amorim, não reconheceram o Hamas como um grupo terrorista e ele tem dificuldade até hoje em falar sobre isso. Segundo, eu quero que alguém aponte um líder mundial que tenha manifestado solidariedade ao Lula depois desta fala. Um líder europeu, um líder asiático. Alguém no nosso continente que tenha manifestado solidariedade ao Lula. Um partido político, com exceção do seu puxadinho, o PT e o seu satélite PSOL. Aliás, Guilherme Boulos, o principal líder do PSOL, não se aliou ao Lula, porque vai concorrer a prefeito. O PSOL, sim. Quem mais? Quando você precisa e quando você tem na linha de frente da sua defesa Gleisi Hoffmann, Paulo Pimenta e mais um ou outro gato pingado da esquerda, é porque a coisa vai muito mal. O presidente da Câmara se manifestou, por exemplo, sobre o falecimento de Abílio Diniz, mas não se manifestou sobre esse caso, Arthur Lira. O presidente do Senado ainda não se manifestou. Nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal ou de outras cortes se manifestou. Ninguém saiu em solidariedade para mostrar a gravidade da situação que o Lula meteu o Brasil. Talvez tenha sido a fala mais grave e nós estejamos diante do momento mais agudo da nossa diplomacia. Desde a redemocratização, não tenho dúvida alguma. Mas talvez desde que o Brasil é uma república, o Lula cometeu o ato mais grave do ponto de vista diplomático. Se meteu onde não devia. E também, a partir de agora, pela primeira vez, o Brasil carrega essa mácula, a de ser uma nação não grata em algum lugar do mundo. E os judeus que aqui vivem, trabalham e pagam impostos, eles não têm absolutamente nada a ver com a vergonha que é esse presidente da República. São 24 horas praticamente dessa fala tenebrosa do presidente e a Câmara já tem, numa segunda-feira, voltando desse período de carnaval, agora que o Congresso de fato começa a trabalhar, começam as sessões deliberativas e você já tem 90 assinaturas, é um número que vai subir, são vários partidos representados, não são só partidos de oposição, como você bem lembrou, são partidos que têm ministros, partidos que fazem parte, que têm o seu quinhão na esplanada dos ministérios. O que é que isso significa? Que um governo que já não tem força no Congresso Nacional, já começou o ano, aliás, em pé de guerra com Arthur Lira, presidente da Câmara, vai ter mais dificuldades daqui para frente. Um presidente
que com 13, 14 meses de governo pode enfrentar um processo de impeachment. A gente sabe que processo de impeachment é político, passa pelas ruas, passa pelo povo nas ruas, mas também passa pela falta de apoio no legislativo. Aconteceu assim 2 vezes já desde a redemocratização do país, tanto com Collor quanto com Dilma Rousseff. Nós vimos o que é a perda da estabilidade. Quando você não tem cadeira, você não tem voto, geralmente o presidente cai. Então Lula passa a enfrentar mais uma situação adversa dentro do Congresso Nacional. Justamente porque, repito, cometeu crime de responsabilidade. Isso está amparado, Lei 1079/1950, artigo 5º, ele comprometeu a neutralidade do país, ele fez uma manifestação contra uma nação, um Estado constituído. Aliás, é importante a gente lembrar, no caso de Israel, da figura de Oswaldo Aranha, que ele também desrespeita a memória de Oswaldo Aranha nessa hora e tenta se meter numa guerra, eu vou insistir nisso, em que ele não foi chamado. Ele não foi chamado a se meter nesse conflito. Piotr bem lembrou aqui, países que demonstram hostilidade a Israel, inclusive por questões ideológicas, não cometeram tamanha verborragia, não cruzaram a linha vermelha, como disse Benjamin Netanyahu. E ele tenta colocar em patamar de equidade os terroristas do Hamas e Israel, que defende a sua existência nessa hora, a sua segunda independência. Nós estamos falando aqui da guerra entre a barbárie e a escuridão contra a civilização de um Estado que representa uma democracia, praticamente uma ilha naquela região. E ele tenta estabelecer parâmetro de equidade como se isso fosse possível. Não, não é possível. Não se trata de soldados israelenses atacando vítimas civis, mulheres e crianças. Não. Inclusive porque naqueles hospitais ou no hospital que foi citado por ele, ali há túneis e ali funcionava um QG do Hamas, grupo terrorista, palavra que ele tem dificuldade de se manifestar. E encerro lembrando que lembrar o Holocausto nesta hora é muito mais grave. É você recorrer à treva, à escuridão. E Lula não representa os brasileiros, Lula deve desculpas ao povo judeu e Lula muito menos ao falar esse tipo de barbaridade, está falando em nome da defesa ou da criação do Estado da Palestina. Não tem nada a ver. O Hamas não tem nada a ver com o Estado da Palestina e com árabes. Nada a ver. O Hamas é a maldade, é a escuridão e precisa ser combatido. Não haverá paz com o Hamas.